Hoje vamos falar de um padrão gráfico que está se formando em Sambi11, do Banco Santander. E o bom desse tipo de padrão é que, se confirmado, a perspectiva de alta é muito relevante. Eu sou Paulo Joel, analista CNPI, e o objetivo desse canal aqui é falar sobre investimentos de modo geral, seja fundos imobiliários, ações previdenciárias, renda fixa, num foco mais de longo prazo, quanto operações mais curtas na bolsa, para aproveitar aquela volatilidade rápida, seja com as operações de swing trade ou position trade. Bom, o padrão que eu vou passar para vocês aqui, que nós vamos estudar, é o chamado cunha descendente. É um padrão de reversão de tendência. A cunha descendente é um padrão para reversão para alta, né? E quando é uma cunha ascendente, é o padrão de reversão para baixa. O banco é o Banco Santander, né? O Sambi11 é um ativo de bastante liquidez, né? Ele faz parte aqui do índice BRX, então é um ativo bom de estudar, porque ele tem um volume grande de negociação em cima, ou seja, os padrões gráficos se tornam um pouco mais confiáveis. Perfeito? Os tópicos de estudo serão a característica da formação do padrão, como a gente identifica ele no gráfico, em que ponto que ele se torna mais propício a acontecer, a psicologia que envolve por trás do padrão, né, as regiões onde que terão mais presença de compradores e vendedores, então essa psicologia por trás do movimento, os alvos da operação, né, como é que a gente traça ali um alvo de lucratividade, sempre dentro de um fator de risco-ganho favorável, e depois a gente fecha com uma análise de contexto, porque eu sempre digo assim, padrão gráfico e sinal gráfico de forma isolada não quer dizer muita coisa, se torna muito frágil. Ele só vai se tornar mais relevante, né, com a perspectiva melhor de dar certo, quando ele se insere dentro de um contexto de compra, né? Então, dentro de uma análise geral de contexto que a gente vai identificar e vai definir se um padrão é mais confiável ou não. Então, vamos lá. Então, primeiro tópico, característica da formação do padrão. Então, vindo aqui para o gráfico, esse padrão de cunha descendente é um padrão de reversão para alta. Então, para que ele venha a ser confirmado, ele tem que aparecer depois de uma tendência de baixa, de uma tendência relevante de baixa. No mínimo, 3 meses de baixa. Esse padrão fica entre 3 a 6 meses, mas o mínimo que exige para esse padrão ser mais confiável é 3 meses de baixa. E aqui em Sambi11 a gente pode observar que esse tempo aqui existe. Se pegarmos esse topo que ocorreu em 29 de janeiro, então pegar esse topo até esse fundo, são 114 dias. Então, quase 4 meses. Então, o primeiro pré-requisito está formado. Então, ele tem mais que 3 meses. Tem que aparecer depois uma tendência de baixas relevante. É o que aconteceu aqui. Se nós traçarmos fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo e fundo, a gente observa que é uma tendência de baixa, ou seja, está fazendo topos e fundos descendentes. Perfeito? E daí vamos tirar essa linha aqui para a gente desenhar de forma mais precisa, né, para que você possa acompanhar melhor. Então a gente identificou que ele está dentro de uma tendência de baixa relevante, né, preenche ali os 3 meses de tempo necessário, né, para maturar o movimento. E a gente observa que após esse tempo, o preço ele começa a dar uma estabilizada. Ou seja, ele chega nessa região gráfica aqui, o preço ele começa a lateralizar. Ou seja, a gente observa aqui nesse ponto, dessa lateralização, que começa a haver o equilíbrio de força, compradora e vendedora. Então esse é um primeiro alerta, né, que aparece para a gente acompanhar o movimento mais de perto. Então chegou nesse ponto, depois dessa longa tendência de baixa, a gente percebeu que começou a ter um equilíbrio de força entre compradores e vendedores através dessa estabilização de preço, dessa lateralização. Então chegou nesse ponto, a gente começa a traçar alguns estudos aqui.
Então, eu vou pegar aqui no Profit uma linha de tendência, uma linha de estudo aqui, e eu vou traçar esse fundo com esse fundo, certo? E eu vou traçar também uma linha superior, pegando este topo com este topo. Então, no momento que a gente vai traçar esse padrão, tem que ter no mínimo 2 fundos, sendo o segundo mais baixo que o anterior, que o primeiro, e 2 a 3 topos, 3 é desejável, na linha superior. E aqui tem, então, nós temos esse primeiro fundo, esperamos o movimento natural, observamos que ele fez esse segundo fundo. E aqui nós temos esse topo, e esse topo, certo? Então, nós conseguimos desenhar, dentro do que diz análise técnica, 2 fundos e 2 topos, ou 2 fundos e 3 topos, de forma mais aceitável, sendo 3 topos a linha superior. Perfeito. Então, a gente já tem movimento de queda relevante e temos a nossa formação do padrão que está até, então, vamos tirar aqui até o dia 9/7, ele estava maturando ainda, nós estávamos acompanhando de perto como é que ia se desenrolar esse padrão, e ali nós já tinha traçado nosso possível padrão, através dessa cunha. E observe que o padrão cunha, os preços convergem, vão convergindo por uma mesma região. É tipo como se fosse um cone deitado, né, se for observar. Diferente de uma linha paralela. A linha paralela, ela segue retas, 2 linhas, praticamente. Mas se fosse uma linha paralela, não fosse um cone aqui, estaria mais ou menos assim, ó, reta aqui. E aqui você observa que os preços começam a convergir. Então, da parte anterior é uma abertura e vem convergindo como se fosse um cone. No caso, uma cunha, né? Padrão de cunha. Perfeito. Então, a gente já começa a observar a maturação desse movimento e no dia 10, tá? Então aqui a gente não sabia se o padrão ia se confirmar ou não. E ontem, no caso, na data que eu estou gravando, ontem, dia 10 de julho de 2026, ele abre num baita gap de alta, com um candle forte, fechando com os preços perto da máxima, rompendo essa linha de tendência superior, fechando os preços acima das médias de 9,21 período, e isso já dá um alerta de que o padrão está se confirmando, né? Claro que na análise técnica, assim como todo investimento em renda variável, nada é 100%, pode existir as falhas, né? Como nesse padrão pode existir a falha, né? Ele pode retornar e voltar a cair. Mas a perspectiva, né, dentro do estudo desse padrão, a perspectiva e a probabilidade é que ele venha se confirmar sempre uma reversão de tendência. Depois, numa análise de contexto geral, vocês vão ver que ela fica mais clara ainda. Então, como ele rompeu, né, a linha superior e fechou acima das médias, então já dizemos que o padrão está se validando. Pode ocorrer de que esse movimento venha ainda fazer um reteste em cima, ou seja, fazer uma correção, né, de preço em cima aqui dessa região de topo e em cima dessa região aqui dessa linha rompida, para depois ele seguir o movimento. Então pode acontecer isso aqui. Como pode ele pegar e subir reta também, né? Mas o mais comum é que ele faça esse reteste, e é bom que ele faça esse reteste porque fica mais saudável o movimento. E se fizer o reteste, a gente tem mais um padrãozinho para gente comprar se aparecer. Então, se ele fizer o reteste, ele pode vir até essa região aqui desse fundo anterior. Ele pode vir até essa região, eventualmente até aqui nessa média desses 2 períodos. Então ele pode chegar nessa região, vir até aqui, ele vir fazer esse reteste nessa região. E quando chegar aqui, se ele fizer um padrão de mínima mais baixa e mínima mais alta, a gente chama de 1, 2, 3, que é um fundo, não perdendo esse fundo anterior,
você tem uma entrada bem curta, no rompimento desse 1, 2, 3, com stop aqui no fundo. Perfeito? Então, essa é a nossa primeira parte do estudo. Então, a gente identificamos, né, vimos quais são as características para identificar a formação da cunha descendente. Psicologia do mercado em cima desse padrão. Então, como nós vimos, como esse ativo já vinha de um longo período de queda, né, quase 4 meses, é natural que quando chega nessa região começa a aparecer as memórias de preço. Ou seja, quanto mais vai caindo, mais o preço fica atrativo para aqueles compradores de longo prazo. Então, quando ele chega nessas regiões de memória de preço, onde o preço se torna mais justo, né, às vezes até aparece uma região de preço que é uma oportunidade, então aqueles investidores de longo prazo, eles começam a aparecer, então eles começam a fazer frente aos vendedores. Isso começa a equilibrar, então, essa região de preço, por ter esse aumento de força compradora, aceitando pagar mais por esse preço, e entendendo que essa região pode ser uma região justa de preço ou até barato. Então começa a aparecer isso aí. E da mesma forma, muitos não querem vender uma ação que já caiu bastante. Então há esse equilíbrio, essa psicologia por trás aqui dessa região de preço, né, com que faz que começa a poder ter uma reversão. E quando o preço começa a subir, mais investidores vão aparecendo. Aí começa a aparecer os investidores swing trade, os day trades, então começa a ter um volume maior, né, de aceite por todo esse contexto de ser favorável à operação, seja para quem comprou lá embaixo barato, quanto aqueles que queiram agora aproveitar o movimento de subida, surfar esse movimento, certo? Alvos da operação. Então tá, então vamos entender que esse padrão vai se confirmar, a gente vai aceitar tomar esse risco. O que é, no caso, os alvos possíveis dessa operação? Um primeiro alvo seria você projetar, fazer uma projeção de Fibonacci em cima desse candle que rompeu essa linha superior. Então você entraria colocando a tua entrada 1 centavo acima desse candle. Você poderia colocar a tua stop embaixo, logo abaixo dele, ou um stop um pouco maior, depende do teu controle de risco. Então, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, é apenas um estudo em cima do padrão. Então você poderia colocar a tua entrada nesse ponto de rompimento, 1 centavo acima desse candle, e teu stop estava abaixo, ou stop logo no fundo anterior. Vai do teu gerenciamento de risco, o que é mais saudável para você. Nesse primeiro stop aqui, você teria um stop de 4%, e nesse segundo aqui, você teria um stop de 8%. Bom, então você teria entrada e teria os pontos de stop e os alvos. Então, uma projeção mínima favorável sempre numa operação curta no mínimo 1,5 o teu risco, no mínimo isso, para ter um gerenciamento bom de risco-ganho. Então você poderia, se você entrou com mais de um lote, você poderia fazer uma parcial nessa região aqui de 100% e uma final aqui nessa região de 1,61% dessa projeção, o que fica muito coerente com o topo anterior, né, que possivelmente vai sentir uma dificuldade de passar aqui, ele pode fazer uma correção. Então, a primeira possibilidade seria você fazer uma projeção de Fibonacci e colocar a tua saída final parcial dentro desses pontos. 100% e 1,61 eventualmente é 200, mas vai do teu risco-ganho, como é que você vai lidar com a operação. Mas suponha que você vai entrar com um lote único, você não vai fazer parcial. Aí, você pode ter duas condutas também. Se você vai entrar com um lote único, você pode fazer a tua final já em 100%, então deu o lucro 100%, você pode já realizar toda a operação, ou você pode trazer a operação até esse topo anterior, até a projeção de 1,61, porém, quando o preço chegar em 100%, essa teu stop, que está aqui, deixa eu outra cor, um vermelho,
Então, teu stop a supor, imaginar que você colocou embaixo desse candle aqui. Quando o preço atingiu essa região de 100%, você traz teu stop para entrada. Aí você zera o risco da tua operação. Porque se ela vier contra você, ela voltar para essa região aqui, você sai no 0 a 0. Você vai pagar ali uma corretagem mínima, mas também você não vai perder tudo aquilo. Então é uma forma de você tirar o risco da operação. E se o preço andar, né, você vai colocar a tua saída aqui em 161, beleza. Então você sai nessa projeção de 161, que fica bem coerente, como eu disse, com o topo anterior. Então isso é uma primeira forma de você projetar teus alvos, certo? Segunda forma, então vamos manter aqui os stops, nesses 2 pontos, aqui fica a tua escolha. No fundo e no candle aqui que originou a entrada. Mas nós vamos colocar as projeções de alvo não através de Fibonacci, mas através dos topos anteriores. Então aqui você pode ter uma resistência nesse primeiro topinho. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Então você pode ter um primeiro, agora que não cai verde esse aqui. Então um primeiro alvo nesse topo anterior. Aí repara que teu risco ganho, se for colocar aqui embaixo, para sair aqui já não é muito favorável. Você vai colocar um ganho de 6% para um risco de 4%. Até aqui ficava um pouco melhor, mas se colocar um aqui embaixo, você vai arriscar 8 para ganhar 6, não vale a pena. Mas vamos lá. Então, um primeiro possível alvo seria aqui. O outro é o que a gente já estudou, que poderia ser aqui nesse topo anterior, que vai coincidir também com esse fundo anterior. E tem um alvo maior ainda, você pode trazer toda a operação, ou fazer as parciais aqui e a final lá em cima, que é aqui no topo anterior, no último topo, essa região aqui. Então se você pega e surfa, esse movimento, a tua projeção aqui de ganho é bem relevante. Vamos supor que você entrou aqui, você tem uma projeção de ganho de 31%. E por coincidência, a análise técnica traz que quando dá certo esse padrão, quando confirmado, a média de ganho fica em torno de 30%, então está dentro do padrão mesmo. Então você pode, nessa segunda forma de alvo, começar a fazer as parciais ou finais em cima dos topos anteriores, topos e fundos anteriores, que são as regiões de resistência que podem aparecer, né? Então esse topo aqui. Perfeito? E para a gente fechar nosso estudo, vamos fazer nossa análise de contexto. Então vamos apagar tudo aqui. Deixamos nossa cunha para a gente fixar esse desenho na nossa cabeça aqui. E eu vou subir o tempo gráfico agora para o semanal, porque quanto maior é o tempo gráfico, mais volume de negociação tem em cima dos candles. Então um candle mensal vai ter mais volume de negociação do que um candle semanal, e por sua vez o semanal vai ter mais volume de negociação do que o diário. Então vamos trazer até para o mensal. Então esse aqui é um gráfico mensal, ou seja, ele tem muito mais volume de negociação em cima do que o semanal e do diário. Vamos traçar então o nosso contexto. Então aqui nós temos a região de suporte e aqui nós temos a região de resistência. Reparem que deste período aqui, que foi de 22 até o ano 2025, ele batia nessa região, subia, chegava aqui, nessa região, voltava a cair. Então todo esse período, esse longo período de 3 anos, ele estava lateralizado nessa região de preço. Aí no dia janeiro de 2025, ele iniciou uma forte perna de alta. Ele iniciou esse movimento, chegou aqui, né, deu uma correção, mas o movimento teve força para romper toda essa região aqui de resistência. Essa região. Então observe que desse ponto que ele iniciou o movimento, que foi em janeiro de 2025, até esse ponto aqui, que foi janeiro de 2026, ele fez uma perna de 76% de alta.
Então, como ele firma uma perna muito expressiva, rompendo essas regiões de resistência, é natural que o preço venha fazer uma correção, né, para essas regiões que antes era resistência e agora vira suporte. E aqui a gente já aborda outro conceito muito importante na análise técnica, que é a troca de polaridade. Então, resistências rompidas viram suporte, suportes perdidos viram resistência. Então, ele volta a testar essa região de preço, né, que agora vai servir como suporte. Então, ele tá, né, olhando o contexto aqui. Eu vou tirar aqui a cunha para não atrapalhar a nossa visualização. Mas se você analisar, deixa eu pegar minha flechinha, fica melhor. Analisar essa correção, ele está dentro dessa região aqui de contexto de compra. Porque qual que é essa região? É esse topo que foi rompido e principalmente essa média móvel de 72 períodos no mensal, que é uma média muito relevante, né? Ainda mais para o mensal. Então a gente vê que ele chegou nessa região de suporte bem relevante no mensal, e tudo isso forma um contexto de compra favorável. E é por isso que eu disse no início, um sinal por si só e um padrão por si só, solto, ele é muito frágil. Mas quando esse padrão, esse sinal é inserido dentro de uma região de contexto de compra, dentro de uma região de suporte, ele fica muito mais poderoso, muito mais relevante. Aí que vale a pena você assumir um risco-ganho, porque tudo fica mais favorável para você ter uma probabilidade maior de acertar a operação. Então ele viu que ele está em um contexto de compra bem relevante aqui no mensal. Deixa eu voltar aqui. Com todas essas regiões aqui, topo rompido, média móvel. E no diário, a gente vem descendo o tempo gráfico. Então a gente viu aqui no semanal, essa região onde ele fez um possível trap em cima desse fundo. Vocês também já devem conhecer o que é trap. Se não conhece, tem um vídeo no canal que fala sobre esse padrão gráfico, esse sinal gráfico de trap, muito relevante, né, que é uma armadilha do mercado feita muitas vezes para capturar liquidez e começar o movimento ou continuar o movimento. Então ele teve esse fundo aqui, ameaçou perder e fez essa longa sobre inferior, o que demonstra uma força compradora, né? Então a gente tem um sinal favorável também no semanal com relação a esse trap, né? E vindo por diário, sim, deixa eu desenho de volta aqui nossa cunha. Você vai pegar, antes de finalizar o vídeo aqui, desenho de volta esses dois fundos com relação, traçando essa linha superior com esses três topos, e a gente vê a formação dessa cunha. Então o padrão fica muito mais favorável. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Reforço que isso aqui não é uma recomendação de compra, né? É um estudo técnico, da análise técnica em cima desse padrão, e que vocês vão poder acompanhar depois, né, quando vocês verem esse vídeo, se o padrão deu certo ou não, vão poder checar. Mas é um estudo em cima desse padrão que, se confirmado, pode trazer uma boa rentabilidade. Perfeito? Então espero que o conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se ajudou a agregar algum conhecimento, eu peço humildemente seu like, ajuda muito o canal. Se vocês não são inscritos, considere se inscrever. Como eu disse, aqui a gente fala, seja investimento em curto prazo, para aproveitar esse tipo de volatilidade dentro de uma operação de swing trade ou position trade. Nós também temos aqui fundos imobiliários. Mensalmente eu trago minha carteira de fundos imobiliários, de ações previdenciárias, renda fixa. Então aqui é um ecossistema que você pode ver o investimento como um todo. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, deixa o like e deixa a todos aqui um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.